Pessoal, e aí, tudo bem? Vamos retomar nossas aulas? Pois bem, no nosso último encontro nós tivemos uma visão geral dos crimes contra a honra e estudamos especificamente o crime de calúnia, não é? Hoje nós veremos os dois que estão faltando, que é a difamação e que é a injúria, ok? Mas apenas para nós relembrarmos um pouco e reavivar a memória, vamos fazer algumas considerações que já foram feitas na aula passada, mas é bom que a gente esteja com elas bem na ponta da língua, ok? Muito bom. Hoje nós então veremos a difamação e a injúria, crimes contra a honra. Só lembrando, honra é um atributo que deriva do direito da personalidade. Né? Nós sabemos que a personalidade é inerente à condição da vida humana e o morto, o falecido, não é nem sequer pessoa, o morto, o cadáver, não tem personalidade. Qual o requisito fundamental, indispensável para que se tenha personalidade? Esteja com vida, ser humano com vida, ok? Faleceu, deixa até mesmo de ser pessoa, passa a ser o quê? Cadáver, ok? Então só é possível praticar crimes contra a honra tendo como vítima um ser humano vivo, ok? E aí nós vimos também na nossa última aula que existem duas espécies de honra, a honra objetiva e a honra subjetiva. O que é a honra objetiva mesmo? A honra objetiva, lembre como reputação. Honra objetiva é a imagem que determinada pessoa tem perante a sociedade, perante o meio que ela vive, perfeito? E a honra subjetiva, né? A honra subjetiva é o que você pensa de si próprio. Então a honra subjetiva é o que nós pensamos de nós mesmos, entendeu? E lembrando apenas que essa honra subjetiva se divide em honra dignidade e honra decoro. Né? Ou seja, quando trata de atributos morais ou de aspectos físicos e intelectuais, anotado aí no seu caderno que você foi diligente e anotou isso aí no nosso último encontro. Se não anotou, anota agora, perfeito? Porque isso aí é indispensável para que vocês possam separar quais são os crimes contra a honra objetiva e qual o crime contra a honra subjetiva. Na nossa última aula, nós vimos a calúnia. O que é a calúnia? Imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Então, a calúnia, só relembrando, ela protege a honra objetiva, ou seja, atribuir a alguém a prática de um crime que ele não cometeu. Perfeito? Muito bom. Agora nós vamos entrar no outro crime, que é a difamação. E o que vem a ser a difamação? Onde ela está prevista? Abre o seu Código Penal aí. Sem o Código Penal não é possível nós termos aula de direito penal. Correto? É como ir para a guerra sem estar armado. Inadmissível que algum aluno possa acompanhar qualquer aula de direito penal, enfim, qualquer aula de direito, sem ter em mãos a legislação correspondente. Então abre aí o seu Vadimeco ou vai aí na internet e localiza o Código Penal, tá bom? Artigo 139, que trata do crime de difamação. Perfeito? O que fala o artigo 139? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Opa! Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, duas palavras você vai sublinhar aí no seu Código Penal. A palavra fato e a palavra reputação. São duas palavras fundamentais para que eu consiga enxergar rapidamente o contexto do crime de difamação. Muito fácil mesmo. Tá? Bem, qual que é a pena? Detenção de
3 meses a 1 ano de multa. Perfeito? Tem um parágrafo único que fala da exceção da verdade. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido, se a vítima da difamação é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções, das funções do funcionário público. Ok? Muito bem. Então agora vamos começar algumas considerações sobre o crime de difamação. Com muita calma. Tá? O que eu posso colocar já no meu caderno? Artigo 139 do Código Penal. Tá? Qual que é o bem jurídico protegido, Saulo? Nossa, fácil demais da conta. O bem jurídico protegido é a honra. Muito bom, eu sei que é a honra, mas é a honra objetiva ou é a honra subjetiva, meus caros? Na hora que eu pedi para vocês sublinharem a palavra reputação, já estamos dando a resposta. Ou seja, o que é a reputação? É a imagem que a pessoa tem, é o que a sociedade pensa de determinado indivíduo. Então, a difamação, ela de maneira expressa, ela protege o quê? A honra objetiva do indivíduo. Não é? Ou seja, imputar a alguém, não é, um fato que irá desabonar, ofender a reputação deste alguém. Então, o bem jurídico protegido está evidente aí. O bem jurídico protegido é a honra objetiva. Tá? Sabe o que é mais interessante? Vou perguntar na prova, aliás, eu vou afirmar na prova que é a honra subjetiva. E vai ter voador que vai falar que está certo. Não é. É a honra objetiva. É a imagem, é o que as pessoas, é o que a sociedade pensa de determinado indivíduo. Tá bom? Então, o que é honra objetiva? Reputação. Não esqueça disso. Tá bom? Então, registre isso aí com muito carinho. Tá? Sujeito ativo. Quem pode ser autor de crime de difamação? Poxa, muito fácil, Saulo. O autor do crime de difamação, qualquer pessoa. É um crime comum, tá bom? Então eu sei que a difamação é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Certinho? Muito bem. Quem pode ser vítima desse crime? Daqui a pouco a gente vai fazer uma abordagem sobre quem vai ser vítima desse crime, ok? Antes disso, coloque então aí, olha, núcleo do tipo. O que é o núcleo do tipo? Saulo, eu não sei o que é o núcleo do tipo. Poxa, vamos relembrar. Núcleo do tipo, aliás, o que é o tipo penal? Tipo penal, vamos começar de uma maneira bem simples. É aquela redação que está no artigo do Código Penal. Então, por exemplo, artigo 121, matar alguém. O que é o tipo penal? Artigo 121, matar alguém. Tecnicamente falando, o que é um tipo penal? É todo comportamento proibido pelo direito penal. Então, olha só, matar alguém é um comportamento proibido pelo direito penal. Então, matar alguém é um tipo penal incriminador, correto? Muito bem. E aí, todo tipo penal, não é? Todo comportamento proibido, artigo 121, matar alguém, artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, enfim, todos os comportamentos proibidos, matar, roubar, furtar, estuprar, lesionar, difamar, todo crime, todo tipo penal, melhor, todo tipo penal, ele possui verbos, ou um verbo ou vários verbos, dependendo da redação. Lembra quando nós estudamos o artigo 122, né? Induzimento, instigação,
auxílio ao suicídio ou à automutilação. Quer dizer, houve alteração agora em 2019 com relação ao artigo 122. Olha só, o artigo 122, ele possui vários verbos, né? Induzir, instigar, auxiliar, são verbos, são chamados núcleos do tipo penal, tá bom? E a nossa difamação, que é a matéria objeto de estudo hoje, possui um núcleo, possui um verbo. Qual que é? Imputar. Se você der uma olhadinha na redação do artigo 139, você vai ver lá, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Qual que é, corrigindo, qual que é o verbo, qual que é o núcleo? Difamar, correto? Imputar é atribuir a responsabilidade a alguém, perfeito? E aí, nós vamos migrar agora para algumas considerações. Elemento subjetivo da difamação. Quando eu falo em elemento subjetivo, só lembrando, elemento subjetivo de determinado tipo penal, qual o elemento subjetivo do artigo 121? Qual o elemento subjetivo do artigo 122? Do 129, que é a lesão corporal, do 126, que é o aborto, né? Do 155, que é o furto, do 157, que é o roubo, do 312, que é o peculato, enfim. Quando eu falo qual é o elemento subjetivo de determinado tipo, eu estou querendo saber se é dolo, se é culpa ou se é dolo e culpa, tá certo? Só memorizando o seguinte, você não vai encontrar provavelmente na legislação nenhum tipo penal que seja exclusivamente culposo. Ele tem que ter a figura dolosa antes. Agora, a maioria dos tipos penais, a maioria dos crimes são não somente dolosos. Então, quando eu falo em tipo subjetivo, eu quero saber se é doloso, se é culposo, se é preterdoloso. Bom, no caso da difamação, eu sei que ela é exclusivamente dolosa. Como, Saulo? Como que eu sei se um tipo penal ele é não somente doloso, se ele é doloso e culposo, se ele é doloso, culposo e preterdoloso, como por exemplo a lesão corporal? Fácil. Você vai pegar o seu Código Penal e vai ler o artigo, vai ler o crime, o tipo penal que você está apreciando ali. Então, por exemplo, eu estou analisando a difamação. Eu leio todo o artigo e os demais que têm relação com a difamação. Se não falar nada, ela é punível apenas a título de dolo, intenção, vontade ou assumir riscos, ok? Se dentro daquele artigo ali, 139, por exemplo, e dos próximos que tratarem da matéria, disser que a difamação também será punida a título de culpa, já posso afirmar que eu tenho a difamação dolosa e a difamação culposa, ok? E se naquele artigo que você está estudando, naquele crime que você está estudando, disser que se o resultado for mais gravoso do que o previsto pelo autor, nós teremos o preterdolo, correto? O crime preterintencional. Como na lesão corporal. A lesão corporal, eu tenho a lesão corporal dolosa, eu tenho a lesão corporal culposa, eu tenho a lesão corporal preterdolosa. O que é a preterdolosa? É aquela que no início a vontade do indivíduo era de lesionar, mas a lesão foi tão grave que acabou resultando, por exemplo, na morte, e a pena do crime é maior. Correto aí? Não esqueça disso. Tá? Vamos voltar aqui então à nossa matéria mesmo. A difamação. O elemento subjetivo da difamação é qual? O elemento subjetivo da difamação é o dolo, é a nítida, é a clara intenção de ofender a reputação da vítima, correto? Muito bem. Agora nós vamos colocar aí requisito tipo objetivo. Lembrando mais uma vez, o que é o tipo objetivo, Saulo? Consiste em você pegar a redação do artigo, ler, destrinchar, interpretar cada ponto,
deixar de maneira bem clara, bem evidente, o que o legislador quis ao adotar cada palavrinha, né, cada elemento do tipo penal, certo? Então, muito bem. Primeira coisa, olha só, o que fala o artigo, vou voltar no artigo 139, olha então que não é possível eu estudar qualquer crime sem ter o vadimeco em mãos. O meu Código Penal está aqui, eu estou acompanhando pela internet, correto? Olha bem, difamar alguém, alguém é pessoa, é ser humano, correto? Personalidade, imputando-lhe, atribuindo responsabilidade. Fato ofensivo à sua reputação. Olha bem, fato, eu pedi para vocês sublinharem a palavra fato. O que é fato? O que vai ser o crime de difamação, então? O crime de difamação consiste em você espalhar na sociedade um fato que vai queimar o filme do indivíduo, né? Um fato não criminoso. Porque se for um fato criminoso, correto? Eu estarei diante do crime de calúnia, correto? E aí registra que é interessante. Pouco importa se esse fato que você está imputando, espalhando, seja verdadeiro ou falso. Vai configurar a difamação de qualquer forma. Lá na calúnia, se você imputar a alguém, né, verdadeiramente um crime que o indivíduo cometeu, você não está praticando calúnia. Eu só terei o crime de calúnia se eu imputar falsamente a alguém um fato criminoso. Que esse alguém não praticou ou que esse fato não aconteceu. Na difamação, não. Na difamação, mesmo que o fato tenha ocorrido e você acabar por espalhar esse fato de tal maneira para ofender a reputação do indivíduo, você vai estar praticando crime de difamação, sim. Então, alguns exemplos. Poxa, eu posso fazer uma narrativa dizendo que um amigo meu, que trabalha comigo, foi trabalhar certo dia bêbado e que ele chegou no local e que acabou não fazendo o serviço corretamente, que ele acabou bagunçando o local de trabalho, trazendo transtornos às pessoas, atendendo mal. Então, enfim, é um fato. Mesmo que esse indivíduo tenha ido trabalhar bêbado, o fato de você espalhar isso, você está difamando a reputação dele, você vai estar diante do crime de difamação, tá bom? Muito bem. O Código Penal, o crime de difamação, não tem uma observação que o crime de calúnia tem. Qual que é? Lá na calúnia da aula passada, se você lembrar, lá pune também o fofoqueiro, você lembra? Lá na calúnia falava que propalar a calúnia responsabiliza também quem propala, quem divulga a calúnia. No crime de difamação, não tem essa previsão legal. Então, o fofoqueiro não está previsto no artigo 139. Né? Ou seja, eu fiquei sabendo que alguém foi trabalhar bêbado e eu acabo espalhando isso no bairro para acabar por ofender a reputação desse alguém. Tá. E quem propala a difamação? Pratica o crime? Olha, apesar de não estar previsto em lei, os tribunais têm entendido que sim. Então, se você joga para frente uma informação está difamando alguém, você também vai ser responsabilizado. Porque existe a nítida, a clara intenção de que ofender a reputação deste alguém no meio em que ele vive, correto? Muito bom. Paulo, e com relação à exceção da verdade? O que vem a ser a exceção da verdade? A exceção da verdade, ela está prevista aí no artigo 139, no parágrafo único. Fala o seguinte, olha, se eu disser que um funcionário público foi promovido, por exemplo, por ter, não somente porque tinha amizade com o chefe, ou por relações amorosas, e acabou sendo promovido indevidamente, isso é difamação. Ou seja, o critério de promoção dele não foi o correto. Perfeito? Cabe a exceção da verdade? Se eu falo isso, eu estou respondendo pelo crime de difamação. Eu posso provar
e realmente o funcionário foi promovido em razão de relações amorosas com o chefe? Sim, eu posso. Aí cabe a exceção da verdade, eu estarei isento de responsabilidade. Então, vamos destrinchar isso para ficar mais fácil. Eu tenho duas situações. Vamos imaginar duas situações para ficar bem claras. Um funcionário público foi trabalhar bêbado. Esse funcionário público foi trabalhar bêbado. Ele causou inúmeros transtornos na repartição onde ele trabalha, atendeu mal as pessoas, foi deselegante com os colegas. Muito bem. E esse fato aconteceu. Alguns dos colegas começam a espalhar isso intencionalmente em vários locais. Para quê? Com a nítida intenção de ofender a reputação desse funcionário bêbado. Muito bom. Esse funcionário bêbado fica chateado com o fato de terem espalhado essa notícia e processa os colegas. Qual a defesa dos colegas? A exceção da verdade. Os colegas podem provar que aquele funcionário público realmente foi trabalhar bêbado. Perfeito? Essa é a exceção da verdade. E por que isso? Porque aí vai sobrepujar o interesse público sobre o privado. O interesse público. A administração pública tem interesse em resguardar o exercício das atividades, verificar se os seus funcionários estão indo trabalhar de maneira adequada, estão sendo respeitosos, não estão indo bêbado para o serviço. Perfeito? Então, a exceção da verdade só cabe a quem? Só cabe a quem está sendo processado por difamação e a pessoa que se sentiu difamada foi funcionário público no exercício das funções. Tá bom? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Uma vendedora que trabalha em uma loja, ela vai trabalhar bêbada. E aí as colegas que trabalham com ela começam a espalhar isso a várias pessoas, a vários lugares, no bairro onde aquela vendedora também mora. A vendedora fica aborrecida, né, com essa notícia de que está todo mundo sabendo que ela foi trabalhar bêbada, processa as colegas que praticaram a difamação. As colegas podem usar a exceção da verdade para demonstrar que a vendedora realmente estava bêbada? Não, não pode. Só cabe a exceção da verdade quando a pessoa que foi difamada era funcionário público e também no exercício das funções públicas. Tá bom? Registre isso aí, que isso é importante que nós saibamos. Tá certo? Muito bem. E quem pode ser vítima? Voltando ao sujeito passivo da difamação. A vítima da difamação pode ser qualquer pessoa. Perfeito? Muito bom. A gente está quase acabando a difamação para que nós possamos entrar no crime de injúria. Anota-se, importante demais da conta. O Código de Processo Penal ele tem um artigo 523 fala do rito dos crimes contra a honra. Lá no artigo 523, ele oferece uma defesa para as pessoas que estão sendo processadas por difamação. Então, se alguém está me processando por difamação, eu tenho uma defesa. Qual que é a defesa? Chama notoriedade do fato, exceção da notoriedade do fato. O que é a exceção da notoriedade do fato? Eu vou explicar. Vamos imaginar que eu tenha espalhado que uma vendedora tenha ido trabalhar bêbada. E quando eu espalhei isso, a cidade toda já sabia que ela tinha ido trabalhar bêbada. A cidade toda já sabia dessa situação. Então, a notícia que eu dei, né, não mudou nada a imagem, a reputação daquela vendedora na sociedade. Por quê? Porque já era de conhecimento, já era notório aquele fato. Então eu não pratiquei nenhum crime de difamação. Porque o crime de difamação protege qual bem jurídico? A honra objetiva, a reputação da pessoa em sociedade. Se quando você comenta uma atitude, um comportamento perante as pessoas, se você um comportamento que vai acabar por
desabonar a reputação de alguém. Mas se todo mundo já sabia, você não está ofendendo a honra objetiva daquela pessoa, pois a honra objetiva daquela pessoa já havia sido o quê? Atingida, já havia sido o quê? Ofendida, certo? Então é o que? A exceção da notoriedade do fato. Não está previsto no Código Penal, não. Está lá no artigo 523 do Código de Processo Penal. Anota, faz um asterisco aí que vai cair na prova. O que é a exceção da notoriedade do fato? Simples. É demonstrar quando alguém está sendo processado por crime de difamação, não é? Ou seja, quando eu sou querelado, qual uma das formas que eu tenho para me defender? Uma das defesas é dizer o seguinte, olha, realmente eu falei que aquela vendedora tinha ido trabalhar bêbada. Mas quando eu comentei isso na região, todo mundo já sabia. Então, eu não ofendi a reputação dela. A reputação dela já estava ofendida. Não havia mais bem jurídico a ser preservado. Ok? Aí, registrou isso? Legal. A difamação também tem uma classificação doutrinária. Qual a classificação doutrinária que eu tenho a respeito do crime de difamação? Crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime formal, é um crime monossubjetivo ou unissubjetivo, ou seja, apenas não exige a participação de mais de um indivíduo, apenas um indivíduo pode praticar, correto? É um crime plurissubsistente, porque pode se dar de vários atos, todos esses atos de maneira livre, então de forma livre, e registra aí, é um crime de ação penal privada, tá bom? Então a difamação é um crime de ação penal privada, perfeito? Não é de ação penal pública, não. Eu vou ter uma hipótese onde a difamação será de ação penal pública, que nós veremos mais adiante, tá certo? É um crime de ação penal privada. Então, só se procede mediante queixa. Anota isso. Só se procede mediante queixa. Onde está escrito isso, Saulo? Está escrito aqui, gente. Olha, está escrito no artigo 145, tá certo? Só se procede mediante queixa. O que é queixa mesmo? Queixa é a petição inicial da ação penal privada. Querelante e querelado. Lembraram disso quando nós vimos o crime de calúnia, não foi? Muito bem. O que mais nós podemos dizer a respeito da difamação? A difamação cabe tentativa. Eu posso ter tentativa, sim, na difamação. Quando? Quando ela se der da forma escrita. Na verbal, não, porque ela é unissubsistente. A forma verbal, tá certo? Muito bem. Saulo, o que mais eu posso falar da difamação? A difamação tem uma pena máxima inferior a 2 anos. Olha aí, se ela tem uma pena máxima inferior a 2 anos, a difamação é de pequeno potencial ofensivo. Crime de pequeno potencial ofensivo é aquele cujo rito está sujeito ao previsto na Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099 de 1995, certo? Muito bem. Eu posso dizer também que o crime de difamação cabe próprio crime de difamação? Claro, cabe sim. Cabe a suspensão do processo quando houver o processo pelo rito ordinário. Por quê? A pena mínima do crime de difamação é inferior a 1 ano. E cabe fiança, Saulo? Se for caso de auto de prisão em flagrante, quando o indivíduo não quiser assinar o termo circunstanciado de ocorrência, é autuado em flagrante por difamação e é possível ser arbitrado uma fiança? Sim, é possível ser arbitrado uma fiança. Por quê? Porque é cabível fiança em todos os crimes cuja pena máxima seja menor do que 4 anos. E a difamação, a pena máxima é de até 1 ano.
Correto aí? Muito bem. Vamos dar sequência ao seguinte agora. Eu vou deixar para vocês algumas perguntas, não somente com relação ao crime de difamação. Eu vou desmembrar esta aula para não ficar pesada a carga de informações que vocês vão receber, para poder digerir com calma a difamação. Tá? Depois eu venho na outra aula ministrando a injúria e as considerações finais com relação a todos os crimes contra a honra. Fica mais pedagogicamente mais fácil da gente compreender a matéria. Se eu jogar a injúria de uma vez agora, pode ser que você faça uma confusão. Tá? Mas vamos concluir a difamação para ficar bem claro. Só bem, ó, calúnia e difamação, nós já vimos as duas. Calúnia, imputar falsamente a alguém, fato definido como crime. Eu sei que esse alguém não praticou, perfeito? Difamação, imputar a alguém fato ofensivo à reputação deste alguém. Olha bem, quais são as semelhanças da calúnia e da difamação? Tanto a calúnia como a difamação consiste na imputação de fatos. A calúnia, eu estou imputando fatos criminosos. Na difamação, eu estou imputando fatos não criminosos, mas que ofendem a reputação do indivíduo. Perfeito? Muito bem. Na calúnia, olha só, na calúnia, esses fatos criminosos não podem ter sido praticados pelo autor, correto? Porque se o autor praticou o fato criminoso, se a pessoa que se sentiu ofendida realmente praticou o fato criminoso, poxa, não há que se falar em crime de calúnia. Agora, olha só na difamação. Na difamação, é imputar a alguém fato ofensivo à reputação deste alguém. Mesmo que esse fato tenha ocorrido, pratica o crime de difamação. Correto? Então, o que se protege aqui? Proteger a reputação das pessoas em sociedade, mesmo que elas tenham praticado um fato desabonador à reputação dela. Certo? Saulo, qual a defesa que existe em um caso e no outro caso? Olha bem, na calúnia eu tenho a exceção da verdade. Ou seja, eu vou provar que o fato que eu imputei ao João, o fato criminoso que eu imputei ao João, não é mentiroso, é verdadeiro. E que o João foi o autor daquele fato. Resolvido. E na difamação, quais as defesas são possíveis? Diversas. Mas quais são as duas mais escancaradas, mais estampadas? Poxa, eu tenho a exceção da verdade também na difamação. Quando? Só cabe a exceção da verdade quando a vítima é o funcionário público e eu provar que o que eu falei daquele funcionário público é verdadeiro. Correto? Ou, conforme previsto lá no artigo 523 do Código de Processo Penal, a notoriedade do fato. Eu provar que eu não pratiquei difamação, tendo em vista que quando eu comentei com as pessoas aquele fato desabonador, da vendedora, por exemplo, toda a sociedade já sabia. Então não havia mais o que? Honra objetiva a ser protegida, certo? Então tem essas duas situações, tanto a calúnia como a difamação protegem o que? A honra objetiva, a reputação das pessoas, correto aí? Sendo que a calúnia é imputar falsamente crime a alguém e a difamação é imputar fato verdadeiro ou falso a alguém, fato não criminoso, que vai o quê? Desabonar e ofender a reputação desse alguém em sociedade. Anotaram isso aí? Fácil, fácil demais a conta. Eu costumo dizer que direito penal é sopinha, tá bom? Vamos lá, anotem agora as 5 perguntas que eu vou deixar para vocês sobre o crime de difamação, com aquela observação. Responder as perguntas e encaminhar para o meu e-mail. Até a próxima aula, sgvmansur@yahoo.com.br, certo?
Agora anota com muito cuidado isso aí. Hoje começou a nova série da Casa de Papel. Se algum de vocês assistirem a série antes de assistir a minha aula, nós teremos problema. Combinado assim? Então põe aí. Primeira pergunta. Qual bem jurídico protegido no crime de difamação? Poxa, vergonha de fazer uma pergunta dessa, mas eu vou fazer porque eu estou de boa hoje. Qual bem jurídico protegido no crime de difamação? Pergunta 2. Para que ocorra o crime de difamação, o fato imputado a alguém precisa ser um fato falso ou pode ser um fato que aquele alguém realmente tenha praticado, mas um fato ofensivo. Beleza? Terceira pergunta. Quais são as defesas mais possíveis, as defesas mais comuns no crime de difamação? Existe algum artigo previsto em outra legislação que não o Código Penal que estende, que amplia essa possibilidade de defesa? Se existir, está prevista onde? Correto? Bem, quarta pergunta. Eu posso dizer que cabe tentativa no crime de difamação? Cabe tentativa, Sal? Tá bom, vou responder. Cabe tentativa no crime de difamação. Já respondi a quarta pergunta. Agora, eu vou fazer uma subpergunta aí dentro. Existe alguma possibilidade de não ser possível a tentativa no crime de difamação? Ok? Quinta e última pergunta. Cabe difamação contra os mortos? Ok? Muito bom, aula bem proveitosa. Melhor nós dividirmos para vermos com a injúria na próxima aula. Se eu jogar em injúria agora, vocês vão acabar fazendo uma miscelânea. Tá? Então, vai mentalizando o crime de calúnia que já foi visto. Vai mentalizando o crime de difamação que nós acabamos agora de ministrar essa aula. Vai digerindo um, vai digerindo o outro. Os dois protegem a reputação. Os dois protegem a honra objetiva das pessoas. Tá bom? E na próxima aula, nós viremos com o crime de injúria, características diferentes. Olha só, calúnia e difamação é a imputação de fatos. A injúria não. Tá bom? E, ó, não esqueça, antes de você assistir essa nova temporada da Casa de Papel, você assiste a minha aula. Eu tenho certeza que é muito melhor do que essa temporada aí. Tamo junto? Aguardo as respostas no meu e-mail. Um abraço para vocês aí, viu? Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.